O deputado federal e vice-líder do governo na Câmara, Carlos Jordi, está entrando com uma representação no Ministério Público contra a loja Magazine Luiza. Ele acusa a empresa de racismo por causa do seu programa de trainee. O programa tem como exigência que os candidatos sejam negros. Só são permitidos candidatos negros nessa seleção que foi aberta pelo Magazine Luiza. E sobre isso a gente conversa então a partir de agora com o próprio deputado Carlos Jordi. Ele explica pra gente a partir de agora como é essa iniciativa. Tudo bem, deputado? Boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor. Boa noite, Fiuza, Zé Maria e todos que nos acompanham em casa. Bom, deputado, qual é exatamente essa representação, do que se trata esse documento, esse pedido que o senhor fez ao Ministério Público e quais podem ser as consequências, o que pode acontecer com o Magazine Luiza diante desse episódio de racismo? Na verdade, esse processo seletivo da Magazine Luiza, que tem um embasamento, de acordo com a própria Magazine Luiza, de ser uma ação afirmativa, é um processo que ele é totalmente excludente. As ações afirmativas, elas existem no mundo, elas existem no Brasil, inclusive há uma lei, há uma legislação que ela trata das questões de concursos públicos, de ensino, né, no ensino superior público, mas são questões de cotas. Embora eu discorde frontalmente das cotas raciais, porque eu não acredito que elas tenham um papel de ter uma questão social na sociedade, porque, na verdade, existem negros que têm berços de ouro, negros que tiveram oportunidades, e, na verdade, se for para fazer cotas, deveriam ser cotas sociais. Existe uma legislação que fala a respeito disso, das cotas raciais, e que, na verdade, ela estipula porcentagens para o ingresso no serviço público, ingresso também no ensino público. E, nesse caso, o que eles fizeram foi fazer um processo seletivo para trainees, alegando que não há negros naqueles cargos de diretoria da empresa e tudo mais. Só que, na verdade, o que eles fazem é excluir qualquer outro tipo de raça, qualquer tipo de etnia. Eles, quando fazem um processo seletivo, um concurso para ingressar na Magazine Luiza, em que eles determinam que somente negros, as vagas são reservadas somente para negros, o que eles estão fazendo é excluir brancos, pardos, indígenas, todo tipo de raça, né? Se há raça no Brasil, mas essa corrente que trata do racialismo gosta de definir raças no Brasil, mas eles estão excluindo todo tipo de raça. E eles falam que eles estão embasados no quê? Numa nota técnica, que inclusive foi a resposta da Magazine Luiza no meu Twitter, dizendo que eles estão embasados numa nota técnica do Ministério Público. Só que essa nota técnica, ela não tem, obviamente, força de lei. Notas técnicas, se for para basear em notas técnicas, a própria Débora Duprá, do Ministério Público Federal, ela teve diversas notas técnicas que eram totalmente ilegais e só tinha cunho de ativismo político, que é o que acontece com essa nota técnica de 2018 do Ministério Público do Trabalho. E eles fazem o seguinte, alguns dos trechos dessa nota técnica. O Instituto Brasileiro de Geografia traz dados relativos ao terceiro semestre de 2017 de que 54,9% da população brasileira é composta de pretos ou pardos. E é um dado falacioso, porque nós sabemos que quando eles pegam esses dados, dizendo que a população é composta de pretos e pardos, com 55% quase da população, eles omitem que, na verdade, 7,6% da população é feita de pretos, é composta de pretos. E aí, eles pegam esse dado, que é um dado que mostra uma grande quantidade de pretos e pardos, só que eles fazem somente um processo seletivo somente para negros. E aí vai. Eles falam mais o seguinte, que a Lei 7.716, a Lei do Racismo, define os crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etc., estabelecendo no parágrafo 2º do artigo 4º que ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviço à comunidade, incluindo atividade de promoção de igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. No entanto, o objetivo do referido parágrafo é justamente impedir comportamentos discriminatórios, discriminação negativa, frises, o que não impede em absoluto a possibilidade de instrumentalização das ações afirmativas, discriminação positiva. Obviamente, desde que
devidamente fundamentada. Você vê que é um documento que ele tem um total cunho ideológico e político. Falar que vão estar estabelecendo uma ação afirmativa em que somente negros possam estar ingressando não tem um respaldo na legislação que trata do racismo. A nossa lei antirracismo, que é a 7.716, o artigo 4º, ele define apenas de que negar ou obstar emprego em empresa privada tem a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Não há nenhum tipo de contorno da legislação que defina que pode sim se fazer uma discriminação em que estabeleça que somente negros possam ingressar em determinada empresa. Isso é uma verdadeira afronta à nossa legislação. Nós representamos contra esse tipo de medida para que ela possa ser caracterizada, configurada o tipo penal do artigo 4º da lei antirracismo. Mais uma pergunta, deputado Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Pois é, deputado, uma medida muito polêmica, né? E de fato, soa muito mal, né, para a nossa sociedade que tem lutado aí, a gente pode dizer, pelo menos o último meio século, né, de uma luta franca contra a discriminação racial, né, o preconceito ainda existe, mas diminuindo a integração e você tirar, de fato, a cor da pele como uma credencial, seja qual for essa cor, né? Então, é realmente uma medida estranha que eu acho que para os negros, por exemplo, que vão aplicar, né, que vão se candidatar, é constrangedor, né, porque você citou a questão dos pardos, né? Então, qual é a tonalidade da pele? Não é por aí, evidentemente, né, que você deve combater um preconceito, tem que ser combatido, histórico, contra os negros. Mas a pergunta é um pouco advogado do diabo, assim, a sua medida, a sua iniciativa está totalmente amparada na lei, como foi a sua explicação perfeita agora, mas a pergunta é a seguinte, esse tipo de contestação não dá um pouco de gasolina para quem para o marqueteiro que teve essa ideia, ou para a própria empresa que teve essa ideia e que está buscando um pouco desse tipo de conflito ou não? Olha, eu não tenho dúvidas de que eles fizeram isso buscando esse marketing, né? Sobretudo nesse momento em que nós vemos vários protestos de Black Lives Matter, que aqui no Brasil tem o seu paralelo aqui, que é o Vidas Negras Importam. Ele quis, na linguagem, né, que nós sempre taxamos à esquerda, quis lacrar. Mas também nós não podemos permitir que um processo seletivo como esse, ele possa estar ganhando força no Brasil, porque se ele for efetivado, o que vai acontecer é que nós vamos estar legalizando o racismo no Brasil. Nós vamos estar dando força para que diversas empresas possam tomar as mesmas medidas que está fazendo a Magazine Luiza. Nós sabemos que a empresa dela é ligada a pessoas que têm relação com governos anteriores, governo PT, ela é muito amiga da Dilma, então ela tem um viés de esquerda. E ela, obviamente, queria toda essa pirotecnia, mas não podemos também permitir que isso possa estar prosperando. Na verdade, eu sou um desses que está entrando com uma medida no campo jurídico, representando no Ministério Público. Existem outras pessoas também que estão fazendo isso, e eu acredito que se realmente nós quisermos fazer com que não haja esse tipo de preconceito sendo institucionalizado nas contratações, também na questão de empresas poderem fazer seleções para as pessoas, nós não podemos permitir, temos que impedir esse processo seletivo da forma que está. Óbvio que ações afirmativas, como eu já disse, elas já existem no Brasil, existe uma legislação que trate disso e, se ela for respaldada na legislação, não há problema algum. Agora, fazer processo seletivo em que somente negros possam estar ingressando é a mesma coisa que você fazer um processo seletivo para somente brancos ou para somente indígenas. Você, num afã de incluir, de fazer uma inclusão, você está excluindo todos os demais. E isso é crime, como está previsto na nossa legislação. Existem pessoas que alegam o seguinte: não existe racismo reverso. É óbvio que não existe racismo reverso. Existe racismo. O racismo, de acordo com a nossa legislação, estabelece que é o preconceito, a discriminação por qualquer raça.
qualquer raça e por qualquer pessoa, e não somente Deputado. negros. Parece que eles querem falar que somente o preto, somente o negro é que sofre racismo, e isso, na verdade, é uma grande mentira. O branco hoje também sofre um grande preconceito por parte desses movimentos negros que, na verdade, são movidos por ódio. Nosso tempo está quase se esgotando, deputado. Vamos à última pergunta aqui de José Maria Trindade. Por favor, Zé. Deputado, eu gostaria que o senhor respondesse rapidamente aqui, porque, na verdade, o senhor tem razão. A legislação fala exatamente esta impossibilidade de uso de raça. Eram aqueles anúncios, né? Existe-se boa aparência, e eu me lembro do debate no Congresso Nacional, né? Que é boa aparência, é branco e tal. Essa sua ação, ela vai contra uma política da empresa, e a intenção deles é exatamente dar mais chances aos negros. O senhor desconfia desta boa intenção? Confio desde o momento que nós temos uma legislação que ela diz de forma muito clara que qualquer discriminação, qualquer preconceito com qualquer tipo de raça é crime. Se ela tem boas intenções com relação à população negra, que ela faça um processo seletivo que tenha cotas, porque isso já tem amparo legal, amparo jurídico, nosso ordenamento jurídico. Agora, não pode, simplesmente por ter uma simpatia ou querer fazer uma correção, né, que eles dizem, de uma dívida histórica, que, na verdade, se torna impagável. Né? Nós nunca vamos terminar de pagar essa dívida histórica que eles dizem. Se eles têm alguma simpatia, que ela coloque ali cotas, porcentagens para a contratação. Porque já imaginou se essa moda pega? Você já imaginou? Nós ficamos sabendo também que até a Bayer está fazendo um processo seletivo como esse. Então vamos imaginar que várias empresas comecem a aderir a esse modelo. Você já imaginou como é que vai ser daqui a alguns anos as empresas fazendo processo seletivo contratando apenas negros, excluindo brancos, pardos, indígenas, asiáticos e todos os demais todas as demais raças, se pode dizer assim, que compõem a nossa rica cultura brasileira, que, na verdade, isso é uma grande baboseira, querer taxar de quem é negro, quem é indígena. Nós vivemos numa sociedade que é totalmente misturada, é miscigenada. Eu mesmo estou no meu registro como pardo, e eu acabo indo muitas vezes para essa conta que eles gostam de engrossar para poder justificar essas ações afirmativas. E eu não tenho direito a nada disso. Eu não tenho direito a ingressar em concurso público pelas cotas, eu não tenho direito a ingressar no ensino público por conta de cotas, e muito menos nesse processo seletivo de trainees para a Magazine Luiza. Por isso que nós temos certeza que isso é um crime grave que eles estão cometendo e que o Ministério Público deve agir de forma muito diligente para impedir esse tipo de ação e dar um basta nessa divisão, essa segregação que está começando já a ficar muito chata. A gente tem que combater o racismo, sim, mas não dessa forma e gerando cada vez mais catarse coletiva, mais conflitos sociais e ressentimentos, que é isso que está acontecendo. Muito bem, esse é o deputado federal Carlos Jordi, do PSL, ele que apresentou a representação ao Ministério Público contra o Magazine Luiza por racismo. Agradeço a ele pela entrevista. Obrigado, deputado. Boa noite. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Boa noite.